O mistério do mundo antediluviano. Pense em um mundo tão extraordinário e misterioso que foi destruído pelo próprio Criador. Imagine uma civilização onde avanços tecnológicos, cultura rica e feitos impressionantes coexistiam com uma corrupção moral e espiritual tão profunda que levou ao julgamento divino. Você já parou para pensar como seria viver nesse mundo? Hoje, juntos, vamos explorar os segredos do período antediluviano, revelando verdades que vão transformar a forma como você compreende a história bíblica. Olá, queridos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família com alegria, saúde e vitórias. Seja muito bem-vindo ao canal Histórias Bíblicas Animadas, onde compartilhamos conteúdo edificante, cheio de sabedoria e inspirado na Palavra de Deus. Hoje, vamos mergulhar em um tema fascinante: o mundo pré-diluviano. Como era essa civilização? Que avanços eles alcançaram? O que levou Deus a enviar o dilúvio como julgamento? Vamos descobrir tudo isso e muito mais. E quero lembrar a você que a última revelação deste vídeo será a mais impactante de todas. Fique comigo até o final, porque o que você vai aprender aqui pode transformar sua vida espiritual e sua perspectiva sobre o passado. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum conteúdo. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, e comente abaixo o que mais desperta a sua curiosidade sobre a história bíblica. Seu apoio nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Ao longo deste vídeo, faremos uma jornada através das Escrituras e das evidências que apontam para a existência de um mundo extraordinário antes do dilúvio. Vamos desvendar como a corrupção humana levou ao julgamento divino e o que essa história tem a nos ensinar nos dias de hoje. Prepare seu coração para uma experiência transformadora e deixe a palavra de Deus falar ao seu espírito. Que tal começarmos essa viagem no tempo e na fé? Vamos juntos explorar o mundo pré-diluviano e entender os mistérios que ele guarda. Contextualização histórica e bíblica. Para compreendermos o período antediluviano, precisamos voltar ao começo, onde tudo foi criado. A Bíblia nos ensina, no livro de Gênesis, que Deus criou o mundo e viu que tudo era muito bom. Contudo, algo aconteceu que alterou profundamente essa criação perfeita. No capítulo 6 de Gênesis, encontramos um relato intrigante. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Esse foi o início de uma era marcada pela desobediência e corrupção. A Bíblia também menciona os filhos de Deus e os gigantes, conhecidos como Nefilim. Quem seriam essas figuras misteriosas? Alguns estudiosos sugerem que os filhos de Deus eram anjos caídos que se uniram às filhas dos homens, gerando uma descendência híbrida. Outros acreditam que essa expressão se refere aos descendentes de Sete, o filho justo de Adão. Independentemente da interpretação, o impacto dessas figuras na sociedade antediluviana foi profundo. Naquele tempo, a longevidade humana era impressionante. Adão viveu 930 anos, e Matusalém, o homem mais velho mencionado na Bíblia, alcançou 969 anos. Gênesis capítulo 5, versículo 27. Imagine o que uma vida tão longa poderia significar em termos de conhecimento acumulado, avanços tecnológicos e cultura. Nesse contexto, é crucial destacar o plano de Deus. Ele havia criado o homem para refletir a sua imagem e viver em comunhão com ele. No entanto, o pecado distorceu esse propósito, levando à necessidade de um julgamento justo. Essa é a história que começamos a desvendar. E você, querido irmão, acredita que podemos aprender com os erros dessa época? Deixe sua opinião nos comentários. No próximo segmento, vamos mergulhar nos avanços e na cultura desse período, explorando como eles podem ter moldado a humanidade. Avanços tecnológicos e cultura antediluviana. Quando pensamos no mundo pré-diluviano, nossa mente muitas vezes imagina algo primitivo. No entanto, a Bíblia e a arqueologia nos levam a considerar a possibilidade de uma civilização altamente avançada. O livro de Gênesis menciona Jubal, pai de todos os que tocam harpa e flauta, e Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e ferro. Gênesis capítulo 4, versículos 21 e 22.
Esses versículos sugerem que, mesmo naquela época, havia um profundo conhecimento em música e metalurgia. Algumas teorias também apontam para as construções monumentais que desafiam nossa compreensão moderna. Seriam as pirâmides e outras estruturas antigas, resquícios de uma tecnologia que remonta ao período antediluviano? Embora a ciência não possa afirmar isso com certeza, a complexidade de tais construções levanta questões intrigantes. A cultura desse período também parece ter sido rica e diversificada. A longevidade dos patriarcas teria permitido um acúmulo de conhecimento e experiência sem precedentes. Imagine pessoas vivendo centenas de anos, passando sabedoria e habilidades de geração em geração. Por outro lado, a corrupção espiritual também se espalhou, influenciando profundamente a sociedade. É interessante notar como a música e a metalurgia, simbolizando arte e tecnologia, estavam presentes em uma época tão remota. Isso nos leva a refletir sobre o potencial criativo dado por Deus ao homem, mas também sobre como esse potencial pode ser usado de maneira errada quando não alinhado com os propósitos divinos. Querido irmão, você acredita que essas habilidades e avanços poderiam ter vindo diretamente do Criador ou seriam fruto de influências externas, como os filhos de Deus mencionados em Gênesis? Compartilhe sua opinião nos comentários. Agora, vamos explorar a questão mais impactante. O que levou Deus a intervir de maneira tão drástica com o dilúvio? O pecado e a corrupção no mundo antediluviano. Amados, quando olhamos para o período pré-diluviano, percebemos que não foi apenas a grandeza dos avanços ou a riqueza cultural que marcou aquela época, mas também a profundidade da corrupção moral e espiritual que consumiu a humanidade. Gênesis capítulo 6, versículo 11, nos diz: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Esse versículo retrata um mundo onde a maldade havia alcançado níveis insustentáveis. O pecado era evidente em todas as áreas da sociedade. A violência se tornou comum, e os homens passaram a viver para satisfazer seus próprios desejos, ignorando os mandamentos divinos. O texto bíblico também fala de alianças proibidas entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, o que sugere uma violação direta das ordens de Deus sobre pureza e santidade. Podemos imaginar como era viver em uma sociedade tão corrompida. A injustiça, a exploração e o egoísmo deviam ser a norma. Além disso, a idolatria e a rebelião contra Deus se espalharam rapidamente, afastando ainda mais a humanidade do plano divino. Nesse ponto, muitos estudiosos sugerem que o orgulho humano desempenhou um papel crucial. Ao confiar em sua própria sabedoria e ignorar os alertas de Deus, a humanidade se colocou em oposição ao Criador. Esse padrão não é tão diferente do que vemos em nossa sociedade hoje. Quantas vezes o orgulho e a autossuficiência nos afastam de Deus? Queridos irmãos, este é um momento para refletirmos. Assim como nos dias de Noé, vivemos em um mundo que frequentemente se esquece de Deus. Mas a boa notícia é que ainda temos a oportunidade de buscar o Senhor, arrepender-nos de nossos pecados e viver conforme a sua vontade. No próximo capítulo, veremos como Deus, em sua justiça e misericórdia, preparou um caminho de salvação no meio de tanta corrupção. Não perca, porque o que está por vir é uma das maiores demonstrações do amor e do cuidado divino pela humanidade. O dilúvio, a justiça e a misericórdia de Deus. Amados irmãos, diante da corrupção que dominava o mundo, Deus tomou uma decisão justa, mas também cheia de misericórdia. Em Gênesis capítulo 6, versículos 7 e 8, o Senhor declara: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Neste momento, vemos que, mesmo no meio de tanta maldade, Deus não se esqueceu daqueles que permaneciam fiéis a Ele. O dilúvio foi, sem dúvida, um ato de julgamento. Deus não podia ignorar o pecado que havia corrompido completamente sua criação. Contudo, esse evento também foi um ato de misericórdia. Deus escolheu preservar a humanidade através de Noé, um homem justo, e sua família. Ele deu instruções específicas para a construção de uma arca, uma embarcação que seria a salvação deles e de muitas espécies de animais. Imagine o trabalho árduo que Noé teve ao obedecer à ordem divina. Em uma época em que nunca havia chovido, construir uma arca parecia algo irracional para aqueles ao seu redor. Noé foi ridicularizado,
desprezado e desacreditado, mas sua fé permaneceu firme. Ele confiou em Deus e agiu conforme o que lhe foi instruído. Aqui, aprendemos uma lição valiosa sobre a obediência e a fé. Muitas vezes, o que Deus nos pede pode parecer difícil, ou até ilógico aos olhos humanos, mas quando seguimos suas orientações, ele nos conduz à salvação. Além disso, o dilúvio não foi apenas um fim, mas um novo começo. Após as águas recuarem, Noé e sua família receberam a promessa de Deus, simbolizada pelo arco-íris, como lemos em Gênesis capítulo 9, versículo 13. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Essa aliança nos lembra que Deus é fiel e misericordioso, sempre disposto a nos dar uma nova chance. Pense em como esse evento nos ensina sobre a seriedade do pecado, mas também sobre a grandeza do amor de Deus. Assim como no tempo de Noé, Deus continua chamando aqueles que o buscam de coração. Você está preparado para ouvir e obedecer ao chamado de Deus em sua vida? No próximo capítulo, veremos como o dilúvio e o período antediluviano nos apontam para lições e aplicações práticas nos dias de hoje. Fique comigo, pois as revelações finais serão transformadoras. Lições do período antediluviano para os dias atuais. O que o período antediluviano tem a nos ensinar hoje? A palavra de Deus é viva e eficaz, e os relatos do passado servem como advertências e guias para nosso tempo. Como lemos em Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Assim, os erros e as escolhas da humanidade no passado continuam sendo reflexos de nossos próprios desafios. Primeiramente, o período antediluviano nos alerta sobre os perigos de nos afastarmos de Deus. A sociedade daquela época se corrompeu ao se entregar ao pecado e ignorar os mandamentos do Senhor. Hoje, vemos algo semelhante. A busca desenfreada por poder, prazeres e autossuficiência tem afastado muitos da verdadeira fonte de vida, que é Deus. Além disso, a história de Noé nos ensina sobre a importância de mantermos nossa fé, mesmo em tempos de grande oposição. Noé viveu em uma sociedade que ridicularizava sua obediência a Deus, mas ele escolheu confiar no Senhor e foi recompensado. Da mesma forma, somos chamados a sermos luz em meio às trevas, mesmo quando isso significa nadar contra a maré da opinião popular. Outro ponto importante é a paciência e a longa suficiência de Deus. Ele deu à humanidade tempo para se arrepender antes de enviar o dilúvio. Isso reflete o caráter misericordioso do Senhor, que deseja que todos se voltem a Ele, como nos lembra a segunda carta de Pedro capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Por fim, o dilúvio nos aponta para Jesus Cristo, que é a nossa verdadeira arca de salvação. Assim como Noé e sua família foram salvos das águas pela arca, nós somos salvos do pecado e da morte eterna por meio de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. E somente nele encontramos refúgio. Queridos, que estas lições nos inspirem a viver de forma vigilante e comprometida com a palavra de Deus. Não sabemos o dia nem a hora em que o Senhor voltará, mas sabemos que Ele nos chama a estarmos preparados. Para encerrar, vamos refletir juntos sobre a pergunta central deste vídeo. Estamos prontos para viver uma vida de fé e obediência como Noé, ou seremos encontrados distraídos pelas coisas deste mundo? No próximo e último capítulo, vamos fechar com uma mensagem poderosa e um convite transformador. Fique comigo. Conclusão. Um convite à transformação. Amados irmãos, ao chegarmos ao fim desta jornada pelo período antediluviano, somos chamados a refletir profundamente sobre as lições que Deus nos deixou por meio de sua palavra. O mundo pré-diluviano era marcado por avanços impressionantes e, ao mesmo tempo, por uma corrupção moral que levou ao julgamento divino. Essa história não é apenas um relato distante, ela fala diretamente ao nosso coração e à nossa realidade atual. Deus, em sua infinita bondade, nos deixou exemplos para que possamos aprender e nos corrigir.
Assim como ele estendeu sua graça a Noé e sua família, ele continua estendendo essa mesma graça a cada um de nós. Não importa o quão longe tenhamos ido, o Senhor sempre nos chama de volta para Ele. E hoje, querido irmão, eu pergunto: você já entrou na arca, que é Jesus Cristo? Ele é o nosso refúgio em tempos de turbulência, o único caminho para a vida eterna. Não há salvação fora dele, assim como não havia salvação fora da arca nos dias de Noé. A história do dilúvio não é apenas sobre julgamento. É sobre a redenção que Deus oferece a todos os que confiam nele. Se você ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, eu te convido agora. Abra o seu coração. Não deixe para amanhã o que pode transformar sua vida hoje. A palavra de Deus nos ensina, em Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Vamos orar juntos neste momento. Pai amado e misericordioso, eu te louvo por tua palavra que nos ensina e nos transforma. Obrigado pelo exemplo de Noé, que permaneceu fiel em meio à corrupção de seu tempo. Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Perdoa os meus pecados. Renova o meu coração e me guia no caminho da salvação. Eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, e desejo viver para a tua glória. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se você fez esta oração comigo, saiba que os céus estão em festa por sua decisão. Busque uma igreja próxima da sua casa, leia a palavra de Deus diariamente e mantenha-se firme na fé. Antes de encerrar, quero lembrar a você: compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Ajude-nos a levar essa mensagem de amor e esperança a mais pessoas. Inscreva-se no canal Histórias Bíblicas Animadas. Deixe seu like e comente aqui embaixo o que mais te tocou nesta mensagem. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida, a sua casa e a sua família. Fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo, onde continuaremos mergulhando na palavra de Deus e descobrindo mais sobre os mistérios e verdades que Ele nos revelou. A paz do Senhor e até a próxima.